Em 1965, a indústria do açúcar dos Estados Unidos pagou $6.500 a 3 cientistas de Harvard. O dinheiro nunca foi declarado. A revisão que eles escreveram saiu em 1967 na revista médica mais respeitada da América e dizia, em resumo, que o problema do coração era a gordura, não o açúcar. Durante as 5 décadas seguintes, os conselhos de nutrição do mundo ocidental seguiram essa direção: menos gordura, mais açúcar escondido em produtos que se diziam magros. O cheque que decidiu isto ficou dentro de caixas de arquivo até 2016, quando 3 investigadores leram milhares de páginas de documentos guardados em Harvard e na Universidade de Illinois. Estava tudo escrito. Quem encomendou, quanto pagou, e o que queria que saísse. E a organização que assinou o cheque tinha 22 anos de história antes disso. 1943, nas mercearias americanas, o açúcar é vendido com senha. Há uma guerra a decorrer, os navios estão ocupados com outras cargas, e a doçura passou a ser uma coisa medida em gramas por família. É nesse ano que os produtores, os processadores e os refinadores de açúcar dos Estados Unidos, os da beterraba e os da cana, se juntam e criam uma organização a que dão o nome de Sugar Research Foundation. Não é um cartel de preços. É uma fundação com 2 objetivos declarados, e ambos parecem inofensivos escritos no papel: educar o público e financiar investigação científica. Vale a pena parar nesta frase. Uma indústria decide, ao mesmo tempo, pagar a ciência que estuda o seu produto e explicar ao público o que essa ciência quer dizer. As 2 coisas na mesma casa, com a mesma tesouraria, e ninguém achar isso estranho. Em 1947 a organização muda de nome e passa a chamar-se Sugar Association. O nome sobrevive até hoje. Hoje representa cerca de 142 mil pessoas entre produtores, processadores e refinadores, e descreve-se, no seu próprio sítio, como a voz científica da indústria do açúcar. Durante 2 décadas isto não incomoda ninguém. O açúcar é energia, é bolo de aniversário, é o que se dá a uma criança pálida. Ninguém liga uma colher de chá a um infarte. Depois, em meados dos anos 60, começa a aparecer nas revistas médicas americanas uma pergunta desconfortável: e se a sacarose tiver alguma coisa a ver com a doença das artérias? A fundação tinha 22 anos, um departamento de investigação, e um homem encarregado dele. Meados dos anos 60. Um escritório de uma associação industrial, uma máquina de escrever, uma proposta a ser redigida em papel timbrado. John Wixon é o executivo da Sugar Research Foundation responsável pela investigação, e o plano que sai daquele escritório não é uma fraude. É uma encomenda. A ideia é simples e perfeitamente legal. Encomendar a cientistas de reputação intocável uma revisão da literatura sobre açúcar, gordura e doença do coração. Uma revisão não produz dados novos, pesa os dados que já existem. E quem escolhe os estudos que entram na balança determina o resultado antes de alguém somar nada. Os estudos foram escolhidos pela indústria. Os autores foram 3 cientistas da Universidade de Harvard. Frederick J. Stary, que dirigia o departamento de nutrição daquela universidade. D. Mark Eggstead. E Robert M. C. Gandhi. O pagamento: $6.500. Em dinheiro de 2016, perto de 50 mil. Não foi declarado a ninguém. Vale a pena olhar para o número com calma, porque é pequeno. Não é uma fortuna. É o gênero de quantia que atravessa uma contabilidade sem levantar a cabeça de ninguém. Foi esse o preço de uma revisão publicada na revista médica mais lida dos Estados Unidos. E convém dizer o que não aconteceu. Ninguém falsificou uma tabela. Ninguém mentiu numa conta. O trabalho foi feito segundo as regras do ofício, com uma única coisa deixada fora do papel: quem tinha interesse no resultado. Em 1967, a revisão foi aceite para publicação. Em 1967, a revisão sai no New England Journal of Medicine, em 2 partes. A conclusão é firme. Não há dúvida, escrevem eles, sobre o que fazer contra a doença coronária: baixar o colesterol e trocar a gordura saturada por gordura poliinsaturada. Sobre o açúcar, quase nada.
O que existia contra a sacarose aparece descrito como fraco, disperso, inconclusivo. Lê-se o artigo hoje e procura-se uma linha. Uma linha só. Não está lá. Nenhuma menção à indústria do açúcar. Nenhuma menção aos $6.500. Nenhuma menção a quem escolheu os estudos. E aqui está a parte que incomoda mais. Não era obrigatório. O New England Journal of Medicine só passou a exigir declaração de interesses financeiros em 1984. 17 anos depois. Portanto, ninguém quebrou uma regra. A regra não existia. O artigo entra na literatura como qualquer outro. É citado. É ensinado. É usado por quem escreve recomendações alimentares para um país inteiro. Anos mais tarde, D. Mark Edstead vai trabalhar para o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, o organismo que decide o que o país aprende sobre comida. E, do outro lado do Atlântico, a fundação tinha um estudo a decorrer sobre o qual não iria escrever nada. 1968, um laboratório na Universidade de Birmingham, em Inglaterra. Gaiolas de ratos criados sem uma única bactéria no intestino, precisamente para se poder ver o que o açúcar faz quando está sozinho. O trabalho tem um número de arquivo, Projeto 259. É pago pela indústria do açúcar, que nesse mesmo ano se reorganiza e passa a operar também como World Sugar Research Organization. Os resultados preliminares apontam em duas direções, ambas inconvenientes. Os animais alimentados com sacarose mostram sinais associados a risco cardiovascular. E aparece uma enzima ligada ao cancro da bexiga. O financiamento foi cortado antes de o estudo estar concluído. Nada foi publicado. Não houve retracção, não houve escândalo, não houve comunicado, porque não é preciso desmentir um resultado que nunca chega a existir em público. Entretanto, do lado da prateleira, a lógica trabalha sozinha. Se o inimigo é a gordura, a resposta comercial é retirar gordura. E quando se retira a gordura de um alimento, tira-se-lhe o sabor. O sabor volta a entrar em forma de açúcar. Iogurtes magros, cereais de pequeno almoço, molhos leves, pão de forma, bolachas com a palavra light impressa azul. Meio século de mesas de pequeno almoço construídas sobre uma revisão paga. O Projeto 259 só se tornou público em 2017, quando investigadores o encontraram em documentos internos e o descreveram numa revista científica. 49 anos de silêncio. Mas o primeiro fio a ser puxado tinha sido outro. Um ano antes, alguém abriu caixas de arquivo em Harvard. Setembro de 2016. Uma mesa de leitura e milhares de páginas dactilografadas, correspondência, orçamentos, relatórios internos, vindas dos arquivos de Harvard, da Universidade de Illinois e de outras bibliotecas. Christian Kears, Laura Schmidt e Stanton Glantz, este último professor de medicina na Universidade da Califórnia em São Francisco, publicam o que encontraram na JAMA Internal Medicine. Está tudo datado. O pedido, o valor, os nomes, a ordem das coisas. Conseguiram descarrilar a discussão sobre o açúcar durante décadas, diz Glantz ao New York Times. Marion Nestlé, professora de nutrição na Universidade de Nova York, escreve que a prova convincente de que a indústria lançou aquela investigação expressamente para exonerar o açúcar como factor de risco maior da doença coronária. A Sugar Association respondeu. Disse que nos anos 60 as normas de declaração de conflitos de interesses eram inexistentes ou menos exigentes, o que é verdade, e acrescentou que o mais preocupante era o uso crescente de artigos feitos para gerar manchetes em detrimento de investigação científica de qualidade. Não houve processo. Não houve multa. Ninguém devolveu nada. E os números continuaram a aparecer noutros sítios. Uma revisão publicada na PLOS Medicine concluiu que os estudos sobre bebidas financiados pela indústria, Coca-Cola, PepsiCo, associações de bebidas e de açúcar, tinham 5 vezes mais probabilidade de não encontrar ligação entre bebidas açucaradas e aumento de peso. Em 2025, um artigo da Business Insider escreveu a frase que fecha o círculo. O manual da indústria do tabaco começou com pessoas e estratégias saídas da Sugar Research Foundation. O açúcar não copiou o tabaco. Ensinou-lhe. A Sugar Association continua a existir.
Representa cerca de 142 mil pessoas entre produtores, processadores e refinadores, e descreve-se como a voz científica da indústria do açúcar. A World Sugar Research Organization também continua ativa. Os $6.500 nunca foram devolvidos, porque nunca foram pedidos de volta. Se uma decisão de $50 mil mudou o pequeno almoço de 1.000 milhões de pessoas durante meio século, quantas das coisas que hoje temos por saudáveis estão apenas à espera de que alguém abra a caixa certa num arquivo? Notas de margem existe para isto. Ir buscar os documentos que ficaram nas caixas e ler em voz alta o que lá está escrito. Estas histórias só continuam a circular por causa de quem fica até ao fim. Se esta te ficou na cabeça, um gosto ajuda a encontrar quem nunca ouviu falar dela. E podes ficar por aqui para as próximas.